A década em que estamos agora é fundamental para enfrentar a emergência climática global e o campo geopolítico tem sido um dos principais entraves. Desde a Paz de Westfália, acordada em 1648, a disputa de poder é uma característica da forma de organização política estabelecida pelo sistema de Estados nacionais. De lá para cá, as diversas transformações pelas quais o ambiente internacional passou não levaram a uma superação dessa lógica. Os Estados continuam sendo seu ator central, com responsabilidades e interesses no exercício de sua soberania. A guerra na Ucrânia, que acaba de completar um ano, é o exemplo mais recente em que esse tipo de disputa fica bem explícito. Além de ter gerado uma grave crise geopolítica, como a gente sabe, essa guerra trouxe também a questão da segurança energética e alimentar para o centro das discussões e mostrou que as consequências da guerra não são sentidas só pelos países envolvidos ou próximos do conflito. Elas impactam, obviamente, o mundo inteiro e de forma desigual. É nesse contexto que a transnacionalidade das questões geopolíticas se une à transnacionalidade da crise climática. E é sobre isso que a gente vai discutir neste episódio, o 5º da primeira temporada do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, buscamos estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas e mostrar que a preservação ambiental é sim um interesse nacional. A gente também abre espaço para um debate franco e plural, levando em consideração as divergências e identificando as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Os efeitos das mudanças climáticas acontecem num território, num espaço geográfico. E aí eles afetam, evidentemente, as populações, com consequências muito graves, né? E tudo isso vai causar ainda mais um acirramento das tensões geopolíticas, né? Mas eu acho que a chave de não todos os problemas, claro, mas a chave para grande parte deles é que as grandes potências elevem suas ambições e, de fato, contribuam para mudanças em países que foram que menos contribuíram para o problema. Diante das evidências de que as disputas geopolíticas impactam a mitigação da crise climática, seja por dificultar a cooperação internacional, por afetar o financiamento de iniciativas ambientais ou ainda por provocar crises que obstruem o alcance das metas climáticas e que aumentam as desigualdades, a gente trouxe para o episódio de hoje do nosso podcast 2 convidados muito especiais que vão nos ajudar a entender com profundidade o peso da geopolítica na questão ambiental. Mayara Folli, especialista em relações internacionais e políticas públicas e cofundadora da plataforma Cipó. Seja muito bem-vinda, Mayara. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E temos também o Paulo Filho, que é analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Paulo, é um prazer receber você aqui com a gente. Vamos lá, vamos conversar, vai ser muito agradável. Considerando o movimento de securitização das questões climáticas, como a gente bem explorou no episódio 2 aqui do podcast, o meio ambiente tem cada vez mais relevância na agenda internacional, nas políticas externas e nos interesses das grandes potências. O que deve ser feito, então, na avaliação de vocês para que o comprometimento com o meio ambiente se torne parte central dos interesses geopolíticos dos países e passe do discurso à ação? Mayara, você quer começar? Posso começar sim. É inegável que a agenda ambiental e climática ela ganhou maior força e relevância na esfera internacional e com isso cresce também a politização dessa agenda. Eu diria que os países se deram conta, ainda que tardiamente, que as questões climáticas e ambientais já afetam e vão afetar cada vez mais setores que são extremamente estratégicos para o funcionamento dos países. Então, o setor energético, o setor de transporte, de infraestrutura. Ou seja, além de afetar a saúde, o bem-estar, os direitos humanos das pessoas, as mudanças climáticas também afetam a economia e o desenvolvimento dos países como um todo. E eu diria que um resultado imediato dessa percepção é uma busca cada vez mais desenfreada por recursos naturais.
sobretudo os chamados minerais críticos, que são aqueles minerais necessários a uma transição energética, como o lítio, o cobalto, que são utilizados em baterias, por exemplo, para carros elétricos. E do ponto de vista das grandes potências, eu acredito que isso se reflete numa corrida ainda maior pelo acesso de oportunidades de extração desses recursos que tendem a estar justamente nos países em desenvolvimento. Agora, do ponto de vista das negociações multilaterais e o que pode ser feito, o que se espera que seja feito, eu temo que essa divisão entre, por um lado, quem obtém esses recursos estratégicos e, por outro, aqueles que correm para ter acesso a eles, que isso possa levar a um exacerbamento das divisões entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, que já é uma marca das negociações multilaterais desse tipo. A gente sabe que, tradicionalmente, os países em desenvolvimento tendem a demandar que as nações mais ricas, que justamente, historicamente, foram as que mais contribuíram para as emissões de gases poluentes, que elas assumam maior responsabilidade em termos, inclusive, não só da redução das suas próprias emissões, mas também na provisão de recursos financeiros para que essas nações mais vulneráveis possam se adaptar e mitigar as mudanças climáticas. Então, infelizmente, eu tenho um olhar um pouco pessimista com relação ao cenário geopolítico que a gente está enfrentando, mas eu acho que assim, a chave de não todos os problemas, claro, mas a chave para grande parte deles é que as grandes potências, que as nações desenvolvidas, elas elevem suas ambições e, de fato, contribuam, como eu falei, não só para mudanças internas, mas também para mudanças em países que foram que menos contribuíram para o problema. Paulo, eu também queria a sua avaliação sobre esse tópico, por favor. Só antes de começar a minha avaliação, só deixando bastante claro que, embora eu com muita honra e com muito orgulho, seja analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, as minhas opiniões são minhas como analista e de maneira nenhuma refletem as opiniões do Exército. Nem poderia, evidentemente. Bem, como a Mayara falou, né, as questões ambientais, de mudanças climáticas, elas ganharam uma enorme relevância, especialmente nos últimos anos, e isso ficou bastante claro agora com a guerra da Ucrânia, por alguns aspectos, né? A gente vê na guerra da Ucrânia que, infelizmente, a Organização das Nações Unidas e especificamente o Conselho de Segurança da ONU não são um instrumento capaz de resolver o problema, né? Na medida que as mudanças climáticas e a questão ambiental afetam o globo e afetam todos os países indistintamente, seria de se esperar, né, que houvesse algum tipo de governança que trouxesse soluções concertadas. E a guerra está mostrando que isso não acontece. A geopolítica, e nós estamos aqui falando sobre geopolítica, né, de acordo com uma definição que eu gosto, da Teresinha de Castro, nada mais é do que a vinculação geográfica dos acontecimentos políticos. Ora, as mudanças climáticas, elas acontecem, os efeitos das mudanças climáticas acontecem num território, né, num espaço geográfico. E aí eles afetam, evidentemente, as populações, com consequências muito graves, né? Com fomes, migrações em massa, possivelmente pandemias, né? E tudo isso vai causar ainda mais um acirramento das tensões geopolíticas, né? Como a Mayara falou, ela está pessimista e infelizmente eu também estou, porque são problemas muito graves que vão num crescente, né? E nós não temos atualmente instrumentos de governança global que deem eficazmente consigam oferecer respostas para esses problemas, né? Bem, e quando a gente fala sobre a crise climática, muitos países têm previsto um futuro incerto com relação ao acesso a recursos, às rotas comerciais, energia, alimentos e até mesmo a sua própria sobrevivência. Em termos geopolíticos e climáticos, como que se aproximam e como que se diferenciam os interesses de pequenos países como Tuvalu, Ilhas Marshall e Maldivas dos interesses de grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia? Eu queria entender de vocês como enxergam esse cenário. Bom, países como esses, né, que você mencionou, Tuvalu, Ilhas Marshall, as Ilhas Maldivas, eles são extremamente vulneráveis às mudanças climáticas, a ponto de alguns estudos estimarem que se o nível de emissão de gases poluentes atuais se mantiverem no nível que a gente vê hoje, até 2050 ou até
o final desse século, por exemplo, 80% das Maldivas podem estar inabitável. Então, para esses países, o enfrentamento da crise climática é uma questão, como você disse, de sobrevivência, mas é uma questão de sobrevivência também de curto prazo. No caso dos Estados Unidos, da China e da Rússia, embora esses países já sintam os efeitos das mudanças climáticas, né, que se manifestam de diversas maneiras, ondas de calor, secas prolongadas, incêndios florestais, entre outros, ainda assim as lideranças políticas desses países ainda não possuem o senso de urgência que as lideranças dos países insulares possuem. Então, é por isso que o corpo diplomático das nações insulares eles são extremamente ativos internacionalmente. Eles estão o tempo inteiro buscando coalizão, parceria, para ampliar essa ambição da comunidade internacional. Ou seja, eles precisam disso e atuam politicamente para atingir esse objetivo, com uma grande ênfase, eu diria, na questão da adaptação, ou seja, as iniciativas e projetos que buscam reduzir a vulnerabilidade que eles possuem com relação às mudanças do clima, que é um ponto que costuma ser bastante negligenciado pelos países ricos, que tendem a ter um foco muito maior na mitigação, na questão das emissões, e nem tanto na questão da adaptação. Então, um ponto que eles buscam, os países insulares, países menores em desenvolvimento, como o Brasil, tentam trazer um pouco de equilíbrio. Maiara, você até adiantou um pouquinho da próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, exatamente sobre o caso de países emergentes como o Brasil. Como é que eles se encaixam nesse tabuleiro geopolítico? E aí, Paulo, será que você pode, a partir desse ponto, complementar também quais são as diferenças desses países insulares, por exemplo, como a Maiara estava falando, para os países desenvolvidos e já também trazendo um pouco da sua visão sobre o caso dos emergentes? A OTAN, por exemplo, ela divulgou um documento estratégico em 2020 em que a expressão mudança climática aparece 19 vezes, tratando a mudança climática como o desafio existencial do nosso tempo. A Estratégia Nacional de Segurança, que foi lançada ano passado pelos Estados Unidos, também chama a mudança climática de um desafio existencial. A própria Rússia, na estratégia de segurança da Rússia, bem anterior à guerra, ela também considera a mudança climática um problema sério, mas ela explicita uma preocupação de que outros países possam usar a mudança climática para instrumentalizar outros interesses, né? Como, por exemplo, a responsabilidade de proteger, né? Atuar desrespeitando soberanias, isso é o título do Instituto, né? Soberania e Clima, desrespeitando soberanias para atuar nos países que não estariam protegendo o meio ambiente, alguma coisa assim. E a própria China, ela ignora isso até o momento nos seus documentos de segurança. Então, nos países desenvolvidos já há uma diferença bem grande na própria explicitação do problema nos seus documentos de segurança de mais alto nível. Os países emergentes, eles entendem o problema, né, começam a atuar no quadro dos tratados e dos acordos das Nações Unidas, para as mudanças climáticas, dentro das suas metas estabelecidas de redução, por exemplo, das emissões de carbono, mas também não estão explicitados nos seus documentos de segurança essas preocupações. O próprio Brasil, né, na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa, esse problema ainda não aparece claramente como um problema relevante de segurança. Então, ele é percebido de maneiras distintas pelos países e a atuação dos governos também é muito desigual, muito díspare, né, na minha opinião. Mas, certamente, os países emergentes não veem, na minha opinião, com tanta urgência necessária, porque ela não é sentida como é sentida nos países insulares. E aí, quando a gente fala de Brasil, na visão de vocês, quais são as nossas oportunidades e os nossos desafios? Porque, por exemplo, o Brasil está entre os 10 maiores emissores de carbono do mundo, mas há uma diferença enorme entre o maior emissor, que é a China, com mais de 20% das emissões, e nós, com menos de 3%. Os interesses unilaterais dos países são um entrave, então, na visão de vocês, para o nível de cooperação que a emergência climática exige? Como é que a gente pode falar de transformação tecnológica e informacional impactando as dinâmicas geopolíticas e ambientais no planeta? E como que a gente conduz essas transformações de maneira sustentável no ambiente internacional que é tão marcado, como vocês dois muito bem pontuaram aqui para a gente, pela disputa de interesses? Eu diria que, ao mesmo tempo que a Amazônia e a biodiversidade brasileira nos fortalecem nesse tabuleiro geopolítico,
elas também podem nos enfraquecer e até mesmo levar ao nosso isolamento internacional, que é o que eu acredito que tem acontecido nos últimos 4 anos. Então, nesse sentido, se o Brasil conseguir alinhar uma liderança proativa nas negociações internacionais sobre clima a resultados substantivos do ponto de vista doméstico, sobretudo no que diz respeito à redução do desmatamento e à proteção dos povos indígenas, sem dúvidas nós seremos um dos atores mais relevantes da geopolítica do clima. Mas já do ponto de vista da soberania, que é de interesse natural do centro, eu diria que a soberania brasileira, na minha visão, no momento ela está mais ameaçada não por interesses internacionais, mas pela inação do próprio Estado brasileiro. A gente sabe que existem regiões na Amazônia brasileira onde há uma predominância da atuação do crime organizado. Então, eu diria que a falha do Estado em coibir o crime organizado, que contribui não apenas para que a região amazônica tenha índices de violência bem mais altos do que os outros estados brasileiros, também contribui para situações como a gente viu na terra indígena Yanomami. Então, na minha visão, o que mais enfraquece hoje a soberania do Estado brasileiro é isso, é a falta de ação aonde a gente precisa. Mas eu acho que, além de coibir o desmatamento, os crimes ambientais, que sem dúvida são passos extremamente importantes, a gente tem que olhar para um assunto que a gente já estava comentando aqui, que é a questão da matriz energética, né, dos meios de transporte, da produção e consumo de combustíveis fósseis. Hoje a gente tem uma matriz energética que é predominantemente hidrelétrica, que apesar de ser considerada, né, uma fonte limpa do ponto de vista das emissões, a construção de hidrelétrica muitas vezes tem custos socioambientais muito altos, como ficou claro no caso, por exemplo, da usina de Belo Monte. E também a gente sabe que as mudanças climáticas já estão impactando a capacidade de geração elétrica por meio de usinas hidrelétricas. Então é fundamental que o Brasil comece a olhar de maneira mais sistemática para outras fontes de energia, eólica, solar, que a gente tem um grande potencial. Mas para terminar, eu acho que não poderia deixar de falar da questão dos combustíveis fósseis, que é um gargalo para grande parte das economias do mundo, né? Não só apenas a brasileira. Eu tenho visto recentemente representantes do governo falarem do objetivo de colocar o Brasil na posição de 4º maior produtor mundial de petróleo. Hoje nós somos o 8º. E eu não acho que essa deveria ser uma meta que a gente deve estar almejando. Pelo contrário, eu acho que a gente deve estar tomando medidas mais robusta para que a Petrobras e outras empresas estratégicas brasileiras se tornem uma potência na produção de energia renovável, ou seja, que elas tenham capacidade não só de fornecer essas energias verdes para o consumo interno, mas também internacional. Eu acho que os nossos biomas, recursos naturais, a nossa biodiversidade nos ajudam muito nesse sentido, mas a gente precisa preservá-los melhor para estar mais alinhado com a preservação do planeta e com os objetivos de redução de emissões que são tão urgentes. E você, Paulo, como é que você avalia os principais desafios e também as oportunidades para o Brasil dentro desse atual cenário? A soberania ela se manifesta tanto internamente quanto externamente, né? Internamente é quando o Estado consegue exercer a sua autoridade, consegue fazer cumprir as leis, né? E externamente é quando, perante a comunidade internacional, aquele Estado é reconhecido como o Estado soberano, representando o povo que vive naquele território. Então, nessa medida, eu concordo com a Mayara que a melhor maneira da gente exercer a nossa soberania e nesse assunto específico, o Brasil se torne um Estado respeitado pela comunidade internacional, é cumprindo suas obrigações de exercer e exigir o cumprimento da lei no que se refere a toda essa questão ambiental, né? Então o Brasil poderia estar liderando, por exemplo, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, os países da OTCA, inclusive na questão ambiental, ainda mais nessa quadra tão instável que nós estamos vivendo hoje em dia, em que Estados Unidos já não conseguem exercer a mesma liderança que exerciam antes, né? O mundo está se tornando cada vez multipolar, e um desses polos pode muito bem ser o Brasil, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente. Então, passa por esse dever de casa, vamos chamar assim, né, por esse exercício pleno da soberania dentro do território nacional, exigindo o cumprimento das leis, especialmente nas questões ambientais, e liderando, sim, por que não, né, especialmente o nosso entorno, especialmente os países amazônicos, né,
nas questões ambientais, de modo que o Brasil fale, né, respaldado pelos seus vizinhos perante todo mundo. Agora, a disputa geopolítica pela conquista e exploração dos chamados bens públicos globais ou global commons, tais como os polos, o fundo dos oceanos e o espaço sideral, tem sido uma preocupação de cientistas e ambientalistas há décadas. Na avaliação de vocês, a cooperação internacional tem dado conta da preservação da biodiversidade desses lugares? Vocês acreditam que avanços unilaterais de países que podem representar riscos a esses territórios? O que vocês têm pesquisado sobre essas questões? Bom, antes de eu responder a sua pergunta propriamente dita, eu gostaria de fazer um comentário sobre o termo Global Commons em si. Isso porque, por não ter sido um termo negociado multilateralmente, permanecem algumas dúvidas sobre o que de fato ele significa. Ou seja, a gente está falando que florestas, como a floresta amazônica, são um bem público global, e se estamos dizendo isso, que isso representa em termos de soberania para o Brasil? E é justamente em função dessa falta de clareza do que o termo significa que ele tem sofrido resistência de uma série de países, por exemplo, no âmbito das Nações Unidas, como é o caso do Brasil. A título de exemplo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele havia decidido criar um painel de alto nível sobre bens públicos globais, que no final precisou ser renomeado para painel de alto nível sobre multilateralismo efetivo, justamente em função dessa resistência que se tem com relação a esse termo. Então, eu acho que não necessariamente a gente tem que abandonar o conceito completamente, mas eu acredito que sim, a gente precisa ter mais conversas a níveis multilaterais para esclarecer o que significa esse conceito. E no caso do Brasil, a gente tem um exemplo muito concreto de como a cooperação internacional para a proteção das florestas pode reforçar a soberania nacional e não o contrário, que é visto no caso, por exemplo, do Fundo Amazônia, que apesar de receber financiamento internacional, ele é gerido e implementado por atores brasileiros. E o modelo de operação do fundo, que é baseado em recompensas financeiras pelo desmatamento que já foi evitado e por meio de medidas adotadas autonomamente pelo Brasil, sem ter nenhum tipo de obrigação futura, esse modelo foi pensado justamente para evitar qualquer risco de perda de soberania territorial. E claro que por si só, a cooperação internacional não vai ser capaz de proteger as florestas e conter e reverter a perda de diversidade ao redor do mundo. Claro que são necessárias também políticas públicas e ações mais robustas no nível nacional, mas eu diria que a cooperação internacional é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável, porque, como a gente já falou, o Paulo comentou, né, a questão climática ela transpassa fronteiras, embora afetem países de maneira diferente. Paulo, queria muito ouvir sua avaliação sobre esses pontos também. Então, Gabriela, o Ártico é um exemplo de que há vencedores e perdedores, né, nas mudanças climáticas. A Rota Norte, né, que é uma rota comercial que começa a ser explorada agora da Europa para a Ásia, passando pelo Oceano Ártico, né, ou seja, todo aquele litoral norte da Rússia, é uma rota muito mais curta para uma carga que sai, por exemplo, da Alemanha para Xangai, muito mais curta do que se ela tivesse que fazer toda a volta, entrar no Mar Mediterrâneo, passar pelo Canal de Suez, dar a volta lá pelo Oceano Índico, é muito mais curta. Então você vê hoje uma disputa de empresas chinesas e empresas russas tentando explorar essa rota norte, que só se torna viável porque há o derretimento da calota polar ártica. Então, isso mostra muito bem a complexidade que é tratar desse tema a nível global. Perfeito, Paulo. E bom, como a gente refletiu até aqui, a Amazônia hoje é uma dificuldade geopolítica imensa para o Brasil. Ela representa um desafio para o presente e não mais só um desafio para o futuro. Mas na prática, o que está sendo feito para manter em pé a maior floresta do mundo? Neste episódio, a gente vai apresentar um pouco do trabalho que vem sendo realizado nesse sentido pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM. Quem vai explicar para a gente é a geóloga Edileuza Mello, que é a coordenadora geral de monitoramento ambiental do CENSIPAM. Ela é convidada do nosso quadro semanal aqui do podcast, que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. Vamos ouvir? Rádio Soberania e Clima. Sou servidora do quadro do CENSIPAM desde 2013. É uma satisfação poder falar do CENSIPAM e de assuntos relacionados à Amazônia.
principalmente por ser nascida e criada na região. A região amazônica é fortemente impactada pelas mudanças climáticas globais, especialmente devido às variações climáticas próximas ao Equador. O Sensipan toma medidas para proteger e desenvolver áreas de interesse, incluindo a Amazônia Legal, o Mar Territorial e outras regiões. Nossa área de responsabilidade era inicialmente a Amazônia Legal, com 5 milhões de quilômetros quadrados. E a partir de 2020, agregamos mais 5,7 milhões de quilômetros quadrados, correspondente à Amazônia Azul. E dessa forma, servimos órgãos públicos que atuam nessas áreas. O Sensipan possui entre seus produtos o Cipan Hidro, uma plataforma computacional que integra dados de diversos órgãos parceiros para monitorar e prever riscos de fenômenos hidrometeorológicos na região amazônica. O Cipan Hidro é fundamental para mitigar o impacto de eventos severos e é utilizado por diversas instituições, entre elas a Capitania dos Portos do Pará, que solicitou o monitoramento do Sensipan durante a cheia do Rio Amazonas em 2022, para evitar a interrupção dos serviços portuários. Outro produto que foi gerado para apoiar o monitoramento de eventos extremos é o painel do fogo. Ele consiste em uma plataforma lançada em 2021 que tem como objetivo apoiar o acionamento de equipes de combate a incêndios no Brasil. Ele integra diferentes dados geoespaciais, imagens de satélites e propriedades de eventos de incêndios individuais para permitir um monitoramento quase em tempo real. Desenvolvemos também um sistema de monitoramento de desmatamento na Amazônia chamado Cipansar. Esse sistema utiliza uma tecnologia que possibilita monitorar a superfície terrestre mesmo sob condições de nuvens. No monitoramento da Amazônia Azul, auxiliamos a Marinha do Brasil no monitoramento da costa brasileira com o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, denominado de SISGAAS. Nesse contexto, trabalhamos no desenvolvimento de um sistema para detectar embarcações não colaborativas, além de termos firmado uma parceria com a Universidade da Bahia para desenvolver um sistema automatizado para detectar derramamentos de óleo no mar. Para finalizar, é importante ressaltar que a busca constante para a redução dos ilícitos ambientais, tanto na Amazônia Legal quanto na Amazônia Azul, depende do fortalecimento da capacidade em atuar de forma articulada e integrada. Bem, quando a gente fala de Amazônia, ela é um exemplo vivo dessa geopolítica, né? Eu queria muito ouvir de vocês agora sobre a importância de serviços de monitoramento como esses oferecidos pelo Sensipan para proteger a nossa Amazônia. E o que mais, na opinião de vocês, pode ser feito? É fundamental que a gente conheça profundamente a Amazônia, saiba exatamente o que está acontecendo naquela área enorme do país, né, pouco habitada. E para isso, instrumentos de monitoramento, né, como o Sensipan, diversas iniciativas nesse sentido são muito importantes. Quanto mais a gente conhecer a Amazônia profundamente, mais a gente vai conhecer os seus problemas, né, mais o Estado vai se fazer presente, vai poder exercitar políticas públicas, coibir o crime, cometimento de crime, e desenvolver de maneira sustentável aquela região, melhorando a qualidade de vida das populações que vivem lá. Então é fundamental que a gente possa conhecer a Amazônia e essas ferramentas são muito importantes. Concordando com o Paulo, eu acho que assim, né, é muito importante que a gente tenha conhecimento do nosso próprio território. Eu acho que um aspecto interessante desse programa é que ele não necessariamente tem um foco somente repressivo, né? Ele também tem um foco na coleta de inteligência, os dados, informações, que eu consideraria um aspecto mais preventivo, que é fundamental, porque não adianta só a gente ficar enxugando gelo, né? A gente tem que ter a capacidade de monitorar, saber o que as coisas estão acontecendo e se antecipar a isso. Então, nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa bem interessante. Ainda falando em Amazônia, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. São mais de 6 milhões de quilômetros quadrados distribuídos em 9 países, incluindo o Brasil. Todos eles fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, que é a única organização internacional que possui sede no Brasil e que tem como objetivo
promover o desenvolvimento harmônico dos territórios amazônicos, de maneira que as ações conjuntas gerem resultados equitativos e mutuamente benéficos para alcançar o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Nesse contexto, e considerando a pretensão do Brasil em se inserir internacionalmente como potência climática, qual que deve ser a liderança brasileira em relação à Amazônia e dentro da própria organização? Ou seja, qual posição que o Brasil deve ocupar nesse tabuleiro geopolítico da Amazônia? Eu acho que nós podemos sim exercer uma liderança participativa, né? Uma liderança participativa, até porque a sede da organização é aqui no Brasil, a única, como você falou, o único organismo multilateral que tem sede no Brasil. Eu acho que o TCA pode sim desempenhar um papel muito relevante em todas essas questões que nós estamos tratando aqui no podcast. Você também acha, Maiara, que o Brasil pode assumir esse lugar? Com certeza. Bom, como você falou, né? O bioma amazônico ele perpassa fronteiras, então naturalmente a cooperação regional é fundamental para a sua preservação, para a promoção do desenvolvimento sustentável na região. E a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, que já desempenha um trabalho, é bom destacar que muita gente acha que é uma coisa nova, mas ele já está instalado no Brasil desde o início dos anos 2000 e é natural que essa organização esteja melhor equipada para assumir um papel protagônico de incentivo de cooperação entre os vizinhos. Eu já estive pessoalmente algumas vezes na sede da organização em Brasília e todas as vezes que eu vou, eu saio bastante impressionada, não só com o trabalho que já está sendo feito, mas também com o potencial de novas iniciativas e programas que podem surgir dali. A UTCA tem, por exemplo, uma sala de situação que monitora em tempo real aspectos como recursos hídricos, índices pluviométricos, queimadas em toda a bacia amazônica. E com isso a gente consegue, por exemplo, prever com alguns dias de antecedência um potencial alagamento em um município em algum país amazônico. Embora isso possa parecer abstrato, mas se essa compilação e análise de dados em tempo real ela for combinada com o programa de cooperação, por exemplo, com as defesas civis dos países amazônicos, isso poderia levar à evacuação de áreas com risco de enchentes e alagamentos. Em última instância, a gente está falando em potencial de salvar vidas. Mas, para mim, para esse potencial dessa organização ser maximizado, ela precisa ser revitalizada. Em primeiro lugar, ela precisa receber o peso político que merece. Tanto a Gabriela quanto o Paulo já mencionaram, né? A UTCA é a única organização internacional com sede no Brasil. E ainda assim, a organização não conta com um diplomata da ativa lotado permanentemente no acompanhamento dos seus trabalhos. Você já imaginou, por exemplo, os Estados Unidos sediando uma organização internacional sem insistir que seus nacionais estejam bem representados? É claro que a gente não quer seguir necessariamente o exemplo dos norte-americanos, né, que muitas vezes buscam forçar, não necessariamente forçar, né, mas buscam manter uma certa influência sobre as decisões, muitas vezes às custas da relação de confiança e da parceria e da horizontalidade. Mas o Brasil precisa, na minha visão, exercer maior liderança justamente para incentivar esse ambiente cooperativo e dar mais peso político ao TCA. E, como eu falei, as possibilidades são imensas, mas a gente precisa aproveitar de maneira mais estratégica. Eu acho que a cúpula dos chefes de estados anunciada pelo Lula pode ser um momento interessante nesse sentido, mas eu acho que para ela não ser só uma cúpula que os líderes vão tirar uma foto, ela precisa vir acompanhada também de medidas mais concretas para fortalecer o TCA em todas as suas áreas de atuação. Isso é bom enfatizar. O TCA não é apenas sobre meio ambiente e mudanças climáticas, né? Ela também tem uma atuação na área de proteção dos povos indígenas, de promoção de infraestrutura regional, troca de tecnologia, conhecimento, entre outros. Então, eu diria que nós teremos muito mais força no tabuleiro geopolítico climático se a gente atuar em parceria e em coordenação com os nossos vizinhos aqui da Amazônia. E obrigada pelo convite, foi um prazer enorme trocar ideias com você, Gabriela, com o Paulo. Espero ter outras ocasiões de debate. Com certeza, o prazer é todo nosso de te receber aqui, Maiara. Paulo Filho, que é analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, foi um prazer enorme receber você também aqui com a gente. Queria deixar o seu espaço para fazer a sua consideração final para quem está ouvindo a gente até aqui. Soberania e cooperação internacional não são coisas excludentes. Você pode ser um país muito soberano, né, muito cioso de que o Estado Nacional represente os interesses do povo brasileiro,
e, ao mesmo tempo, cooperar na busca de soluções para problemas complexos, especialmente problemas que envolvem soluções concertadas, como são as questões ambientais, né? E o próprio Soberania e Clima ele faz muito bem, né, essa constatação, né, de que não são coisas excludentes. Então, eu acho que foi isso, acho que foi uma conversa muito agradável, a gente pôde falar sobre pontos variados aqui. Eu agradeço a gentileza sua, Gabriela, pela condução aqui do podcast, a gentileza da Maiara. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra e foi um privilégio. O prazer é todo nosso de receber vocês aqui. É muito bom quando a gente tem uma conversa que flui, assim, que os nossos convidados participam de forma tão ativa e que têm opiniões, inclusive, que são convergentes, que é o que a gente busca também aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela participação de vocês. Com essas reflexões e com o desejo de que os estados consigam encontrar espaços de diálogo para ampliar a cooperação em prol do meio ambiente, o Conexões para Convergir fica por aqui. Muito obrigada para você que ficou com a gente. Para não perder nenhum episódio do nosso podcast, é só assinar o Conexões para Convergir na sua plataforma favorita. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima, com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. A pesquisa e a checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver alguma dica, alguma pergunta, algum comentário aqui para o nosso podcast, é só escrever para a gente no podcast @soberaniaclima.org.br. Te espero na próxima semana. Até lá!